Aleluia, aleluia. O Senhor é bom em todo tempo, querido, amém? Você está num lugar de celebração, você concorda comigo? Desse jeito eu não acredito, você está num lugar de celebração, você concorda comigo? Meu irmão, a palavra será pregada, as nossas vidas será tocada pelo Espírito Santo, e nós não seremos mais o mesmo, amém, querido? O Senhor tem um encontro comigo e contigo nessa noite, e a palavra, onde ela é lançada, ela produz o efeito para qual ela foi programada para fazer, porque a palavra ela não volta vazia, querido. A palavra ela é poderosa e ela está aqui, porque nós estamos aqui para receber no nosso coração como uma terra fértil, porque eu e você somos terra fértil, amém, querido? O nosso coração está pronto para receber a palavra, amém? Eu queria também honrar a vida da nossa querida professora Ana Lúcia, que está aqui. Fique de pé, em nome de Jesus, uma salva de palmas para ela. Ela está dando a matéria submissão e autoridade no Rema. Essa semana ela vai estar participando do culto, semana que vem ela vai estar ministrando a palavra, e nós seremos recebendo a vida dela, mas os alunos já estão recebendo, tem sido uma bênção. Obrigado pela tua presença aqui, se sinta honrada. No final do culto você pode dar um abraço nela, e que você tenha uma temporada, como toda vez que eu estou te encontrando, que seja um período gostoso, maravilhoso, de renovo e de bênção sobre a sua vida também, em nome de Jesus, amém? Amém? Glória a Deus. Querido, nós vamos pregar hoje, nessa noite. O tema de hoje é: resista ao medo. Resista ao medo. E o que eu tenho para dizer e começar e proclamar nessa noite é: o verdadeiro amor lança fora todo medo. E esse amor, querido, se você não sabe o que está conectado a esse verdadeiro amor e por que falar sobre esse verdadeiro amor que lança fora todo medo, esse amor é Cristo Jesus, verdadeiro Jesus. Jesus é amor. Então Jesus lança fora todo medo, Então o verdadeiro amor já livrou, ele já lançou fora todo o medo que nós possamos de fato sermos afetados, ou já fomos afetados, porque Ele nos libertou de todas essas coisas através da cruz do Calvário, amém, querido? Amém? E eu quero dizer para vocês que, de fato, quando nós olhamos essa temática, e quando nós olhamos para essa palavra chamada medo, e quando eu e você refletimos a respeito disso, todos nós, a cada dia, nós somos sujeitos a situações que podem se levantar contra nós, e o espírito de medo, porque o diabo está ao nosso derredor, rugindo como leão, mas ele não é um leão, procurando aquele que ele possa tragar. E a maior arma, ou talvez uma das maiores armas que o diabo pode lançar sobre a nossa vida, utilizar contra nós, ela se chama medo. Porque o medo, querido, ele é contrário totalmente à fé. O medo, ele anula a fé. O medo, aonde há medo, a incredulidade chega. Aonde há medo, o espírito de medo, ele rouba de nós o espírito da fé. Ele rouba a prática da palavra, porque a prática da palavra, ela está pautada, porque fé está pautada numa convicção. E aonde há uma convicção, não há medo. Amém? Aonde há fé, não há medo. Agora, se nós fomos tocados, ou quando uma situação se levante contra nós, o medo bata a nossa porta, se nós abrirmos e aceitá-lo, nós estamos tomando a pior decisão da nossa vida. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, para que você avalie o seu coração e se examine, porque se medo em qualquer área da sua vida tem entrado, nessa noite, em nome de Jesus, ele vai cair por terra e vai ser desfeito qualquer laço e dardo de Satanás sobre nós, porque nós fomos chamados para ser ousados e corajosos, querido. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e de verdade dá um chacoalhão, porque parece que vocês estão um pouco dormindo. Fala, acorda! Fala para ele assim: boa noite, corajoso. Amém? Mais uma vez diga boa noite, próspero. Diga boa noite, abençoado. Boa noite, ousado. Amém, querido? Se agite por dentro,
Porque também, e nós vamos entender, que uma das consequências do medo é paralisar a nossa vida. E eu e você, querido, nós frutificamos. E eu não sei se você entendeu, e eu quero começar dizendo isso. Até mesmo nós fomos criados dessa maneira. E no mundo do espírito não é diferente. Se eu e você, quem já engessou um braço aqui? Quem já quebrou alguma perna, um braço, um dedo, alguma coisa assim? Quando você quebra um membro e você engessa, ele fica sem mexer, ok? Por causa do gesso. E quando você tira o gesso, geralmente, esse membro que você quebrou, ou você ficou com ele engessado, ele diminui e ele fica fraco, ele não tem a mesma força. Porque o que aconteceu com ele? Ele ficou sem movimento. O corpo humano, ele não foi gerado e criado para ficar sem movimento. Aonde há movimento, diga, aonde há movimento, há vida. Eu vou falar mais uma vez. Aonde há movimento, há vida. No mundo do espírito é a mesma coisa. Deus, ele só vai mover, se movimentar, se manifestar, na verdade, aonde há movimento. Se você no mundo espiritual, ou com a sua vida espiritual, tiver engessado pelo medo, ou por qualquer seta de Satanás, ou talvez até por uma preguiça, nessa noite vai cair por terra em nome de Jesus. E que você se coloque em movimento, para que o Espírito flua através da sua vida, e força seja manifesta em tudo que você fizer. Amém? Abra sua Bíblia comigo. Aleluia. Espera aí que sumiu a referência. Abra comigo a sua Bíblia. Rapaz, esse tablet está pronto. Aqui Tiago capítulo 4, versículo de número 7. Quem chegou, diga amém. Está escrito assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele vai ficar mais forte perante de você. Não. Ele vai o que, querido? Ele vai fugir. Fugir. Amém? Abra outro texto comigo. 2 Timóteo capítulo 1, versículo de número 7. 2 Timóteo capítulo 1, versículo de número 7. Porque está escrito o seguinte: porque Deus não nos deu espírito de temor ou medo, mas deu de fortaleza, de amor e de moderação. Tem uma lá na revista atualizada: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Mas Ele não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Meu irmão, Ele não te deu espírito de medo. Ele te deu o espírito de poder, amor e moderação, autoridade, segurança e domínio próprio. E de fato, isso que nós precisamos entender, vai ao encontro do quê? Se eu me sujeito a Deus, eu entendo que eu não tenho mais medo na minha vida. Eu começo a enxergar aquilo que eu sou em Deus, aquilo que eu tenho em Deus e aquilo que eu posso em Cristo Jesus. O grande segredo, querido, para que o medo seja lançado fora, é que a insegurança saia da nossa vida. A questão toda está ligada, porque medo, ele é uma percepção, pode ser até real ou não, mas uma antecipação de algo que nos deixa estremecidos, que nos deixa temerosos. O medo é uma antecipação de algo. Deixa eu dizer algo para você, fé também é uma antecipação de algo. Eu vou falar mais uma vez. Do mesmo jeito que medo é uma antecipação de algo ruim que pode acontecer, de uma percepção que você está tendo, fé também é uma antecipação, mas de manifestar algo que a palavra diz ao nosso respeito, de manifestar algo que Deus conquistou através de Jesus Cristo lá na cruz. Agora o que precisa acontecer é uma escolha. Nós vamos antecipar como? Com medo ou com fé? Esse é o ponto. E se você olhar as dinâmicas da sua vida,
E você vê aonde você ainda não alcançou alguns degraus, porque sabe uma coisa que eu aprendo na minha vida de fé e na minha caminhada cristã, que de fato hoje tem áreas da minha vida que eu estou muito desenvolvido. Mas quando eu olho algumas outras áreas, eu preciso ainda crescer. E deixa eu dizer, eu não sou alguém diferente de você. Só que o que é interessante não é eu ficar consciente apenas daquilo que eu já conquistei e alcancei, mas ter a sabedoria e ter o entendimento que eu preciso desenvolver naquilo que eu não estou apto ainda. Porque muitas vezes nós gostamos de falar das nossas forças, mas quando nós vamos para as nossas fraquezas, nós gaguejamos às vezes. Tem uma experiência que aconteceu, não vou contar o santo, e nem o nome da pessoa. Nós estávamos numa piscina, não sei se já aconteceu com você, ou se você já fez isso, e nós estávamos entre amigos, e a gente conversando, e a gente decidiu ter uma conversa, mais num nível profundo da conversa, e a pergunta foi simples: fale suas qualidades, que você percebe que você tem, mas também fale os seus defeitos, para que a gente possa, um ou outro, reconhecer aquilo que é sadio, poderoso, mas aquilo também que é fraqueza, a gente possa se ajudar. Meu irmão começou comigo, e foi indo, e de repente chegou num ser humaninho. E ele nas qualidades, ele começou, não sei o quê, e não sei do quê, e não sei do quê, e não sei do quê, sou o mais belo sobre todos. Estou brincando. Mas foi muito fácil ele falar as suas qualidades. Mas a hora de entrar nas suas fraquezas, praticamente quase ele disse, eu não tenho nenhuma. Mentiroso. E sabe, gaguejando para reconhecer algo que não precisamos ter receio de fazer isso. Mas precisamos aprender que nessa área aí, precisamos desenvolver e crescer. E talvez seja a área que mais gere medo ou paralisação na vida, da sua vida ou da minha vida. E sabe, querido, eu quero te chamar a atenção nessa noite. Eu quero te dizer que realmente nós precisamos fazer uma escolha. E os dias, a palavra diz que os dias são maus. E a coisa está ficando séria. E cada dia que passa, eu realmente preciso escolher se eu vou crer na palavra, se eu vou viver pela fé, antecipando aquilo que pode chegar, mas através de uma visão que a Deus diz ao meu respeito. E isso, quando eu olho para Ele, eu estou me sujeitando a Ele, e eu resisto ao diabo, Ele foge de mim. Ou se eu vou assimilar o medo. Sabe, quando você vai para um psicólogo, ou você vai para algum lugar do ser humano, de estudar as emoções, ou você vai estudar algum lugar que você se exponha a fazer alguma coisa, que você tenha o assunto do desenvolvimento humano, existe naturalmente alguns medos que cercam a humanidade. Você querendo ou não querendo, o homem tem coisas que se perguntam. Posso dizer alguns aqui nessa noite? O medo sobre o futuro, o medo da morte, o medo de não ser suficiente, o medo de não ser amado, o medo de não prover e não ser provido e sustentar, no sentido de provisão, o medo financeiro, de resultados. Existe o medo espiritual, tem gente crente com medo de ficar mais crente. Uma vez eu encontrei uma pessoa, e ela disse o seguinte: pastor, eu não vou nesse lugar, porque eu tenho medo de ficar mais crente, e aí eu tenho que abrir mão de algumas coisas. Eu falei, Deus, meu Deus do céu. Eu falei, você está entendendo o que você está falando para mim? Que você não quer estar próximo para não largar algumas coisas? Querido, pare com isso. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque eu citei alguns medos aqui. E aí, eu não vou fazer isso, ok? Fique tranquilo, fique com a mão abaixada aí, tá? Mas, se eu perguntasse, quem reconhece que talvez, eu poderia citar outras áreas, que talvez algum desses medos citados é algo que você está ainda vencendo ou enfrentando, eu vou dizer para você, a primeira mão que levanta é a minha.
Agora, será que todos reconheceremos que levantemos a nossa mão para dizer que nós precisamos vencer essas coisas? Porque às vezes, querido, o que nos está pegando e judiando e não deixando a gente viver aquilo que Deus tem para nós, não é aquilo que nós já estamos praticando em fé, não. É aquilo que a gente não alcançou ainda, uma revelação rema na nossa vida. O que nos paralisa não é o que você está andando em fé já hoje, Cris. O que você já anda em fé hoje, aleluia, você já está provando dos resultados da sua fé. Mas o que te paralisa, ou o que me paralisa, é áreas que eu não estou aplicando fé ainda. E querido, eu quero chamar a sua atenção e a minha atenção nessa noite. Eu não quero, de fato, meu irmão, eu estou pregando sobre fé nessa noite. Eu não estou pregando sobre medo. Eu não estou deixando você receioso. O que eu quero só dizer para você é que você precisa tomar uma medida nessa noite. Uma medida consciente de trazer para você uma responsabilidade de enfrentar esse gigante que está aparecendo e clamando na sua frente aí. Ei, seu incircunciso, seu pequeno, você não é nada, em qualquer área da sua vida. Você precisa levantar a tua cabeça nessa noite e dizer: ei, eu não vou aceitar nada, você gigante, que eu não sei qual área que é. Eu não vou aceitar as suas palavras, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, e eu tenho uma palavra para você: eu vou cortar a tua cabeça e vou vencer sobre você. É sobre isso, querido, é sobre tratar as coisas do jeito certo, é sobre vencer as nossas crecas, as nossas invejas, os nossos ciúmes, os nossos desejos que não são desejos lícitos. Ei, meu irmão, é sobre isso a vida cristã. Deixar de lado, entregar aquilo que precisa ser entregado e deixar para vencer. E depois consagrar. Consagrando a nossa vida para Ele, deixando tudo para que a gente viva nele as verdades de Cristo. Agora, querido, deixa eu dizer algo para você. O verdadeiro amor lança fora todo medo. E quem aceitou Cristo como Salvador aqui? Você não tem mais medo sobre você e nem dentro de você. É impossível, querido, porque Ele não te deu espírito de covardia ou de temor. Você foi chamado para espírito de poder, de moderação e de amor, querido. É sobre isso, é esse entendimento vindo sobre mim, vindo sobre você. E deixa eu dizer algo para você. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. E você pode o que a Bíblia diz que você pode fazer. Diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Ei, meu irmão, lance fora a insegurança. Ele há de prover todas as áreas da nossa vida. Ele há de prover em todas as áreas da nossa vida. Já está liberado sobre nós. Sabe uma coisa que eu entendo, querido? Se eu não resistir o medo e mandar ele embora rápido, ele vira uma fortaleza. Quanto mais rápido eu empilo o medo, eu jogo ele fora. Eu tenho um ímpeto. Eu tenho algo para chutar ele. Eu preciso chutar o medo para fora, querido. Eu preciso deixar ele de lado. O medo aceito paralisa você. Um medo aceito, ele começa a perseguir os seus pensamentos. Vamos ser sinceros, isso eu quero pedir para você levantar a sua mão, para você ver que não é uma experiência solitária. Quem já foi e já conversou com algum medo dentro da sua cabeça? Aí levante sua mão. Você acha que era Deus conversando com você ou o diabo? Pergunta para a pessoa que estava do seu lado. Era Deus? Não, me responda, era Deus? Se não era Deus, quem era? Quem já conversou com o diabo aqui, levanta a mão. Conversou, querido. Tem gente que ficou com medo agora de levantar a mão. Quem já conversou com o diabo, levanta a mão aí. E você conversou com ele e pediu: encosta a sua cabecinha. Ele canta isso para você todo dia. No meu ombro e chora. E tem gente: o diabo é muito legal.
e conta as tuas mágoas todas para mim. E aí você fica tudo alegrinho porque tem alguém te consolando. O diabo não está te consolando, ele está nutrindo você no espírito do medo. Sabe que Deus fala para mim e para você, meu irmão, eu amo Deus de todo o meu coração. Sabe o que Ele fala? Aquele que está caído, Ele se põe de pé que eu vou conversar com você. Olha que diferença, Deus. Ele dá uma voz de comando primeiro. Deus não fala com ninguém caído. Ele dá uma ordem primeiro. Levanta! Arriba! Eia, se levante! Agora você fala comigo porque você é filho. Você não é escravo. Você não é ninguém. Você não é alguém considerado como ninguém. Um gafanhoto. Não, você é meu filho. Então se põe de pé. Só que é o seguinte, para se levantar tem que colocar força. E sabe o que às vezes nós preferimos? Encosta a sua cabecinha no meu ombro. Às vezes a gente está preferindo isso, querido. Pare com isso, você é levantado como cabeça e não como cauda. Você foi levantado para ser filho de Deus, em autoridade, para viver a autoridade de Cristo Jesus. Você é filho, embaixador, sacerdote real, alguém escolhido, redimido, justificado pelo sangue de Jesus. Ei, seja seguro nas suas emoções, seja seguro nos seus relacionamentos. Mande embora toda a tristeza, toda aquilo que possa te atrapalhar. Coloque no eixo. Ei, manda embora qualquer sentimento de inferioridade. Mande embora qualquer pressão na sua alma de se julgar pelos outros. A palavra final é de Deus na nossa vida, querido. Se você pegar e olhar para todas as histórias que tem na palavra, quantos homens foram julgados pelos outros, mas não importou o julgamento dos homens. O que importou foi o que Deus, fala comigo, Deus disse a respeito deles. Sabe, querido, eu vou trazer um paralelo sobre duas coisas que você não pode permitir. Primeiro, não se ponha você mesmo no lugar de escutar e receber o julgamento de alguém que não tem a definição na sua vida a não ser Deus. A última palavra na minha vida, na sua vida é dele, querido. Agora deixa eu te dar uma boa notícia. Ele já lançou várias últimas palavras sobre nós. Você é abençoado, você é próximo, você é redimido, você é curado, você é sarado. A cruz lança sobre nós, descarrega sobre nós a cada dia várias sentenças de Deus. E as sentenças dele são poderosas, meu irmão. A sentença dele é de vida e vida em abundância. Então pare com isso. Levante a tua cabeça, sorria mais. Dá um sorriso mais aí. Dá um sorriso, meu irmão. Deixa eu te contar algo. Uma vez fui pegar, estava triste. É difícil eu ficar abatido, querido. Mas um dia estava meio michuruco. Quem sabe o que é michuruco? Murchinho. Fui pegar um chiclete Trident, Marielle. Queria um chicletinho. Quando eu abri aquele papelzinho do chiclete, estava escrito um negócio lá dentro, William. Sorria mais. Falei, uau, Deus usando o Trident para falar comigo. Sorria mais, se alegre no Senhor, levante a tua cabeça, ei, responda ao chamado do seu comandante que te chamou para viver uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Não se abate, levante a tua cabeça, diga ao seu gigante o que vai acontecer com ele. Talvez o conselho que muitos precisam receber nessa noite é: pare e respire um pouco. Quem já ficou agitado ao ponto de parecer louco? Você não precisa fazer nada, você precisa acalmar o teu coração, querido. Amém, amém. Agora, deixa eu trazer para você, então, não defina a sua vida pela sentença de ninguém. Outra coisa, cuidado, marido.
Cuidado, esposa, cuidado, filho. Às vezes, dentro da nossa própria casa, nós estamos nos sentenciando com palavras que não são proferidas do trono da graça de Deus. Muitas vezes, dentro da nossa casa, nós estamos confessando e amaldiçoando uns aos outros. Fala misericórdia. Às vezes, vocês estão passando um apertado com algo. Quem já passou apertado com algo? Levanta a mão aí para você ver que é normal. Aí talvez seu marido tira um tempo de oração, vai lá e ora em outras línguas. Ele se anima a ler a palavra, ele lê, o meu justo viverá pela fé. E ele lê tal, ele sai animado, sai do quarto e encontra a mulher. Aí ele fala, amor, Deus falou para mim que vai dar certo. De novo essa conversa? O que você acabou de fazer, querido? Ou querida? Anular tudo. Pode ser ao contrário também, vai a mulher que fala 1000 palavras ao Senhor, o Senhor para tudo e vai lá a mulher orar, pai, eu preciso, eu quero, e vai, ela lê a palavra, ora em outras línguas, se enche em Deus. Quando ela encontra o marido, ela olha e fala assim, você vai ser abençoado, vai dar certo, Deus vai prover. O marido fala, ei, está de novo, está apertado, será que vai acontecer? Meu irmão, pare com isso. Dá um amém, pelo amor de Deus. Outra coisa, abra a tua boca para abençoar o teu filho. Eu vou falar mais uma vez, abra a tua boca para abençoar o teu filho. Os nossos filhos serão prósperos, abençoados, cheios da graça, guiados pelo Espírito Santo, ocuparão as melhores posições, abençoados em tudo que fizer, serão protegidos, guardados, não se desviarão do caminho do Senhor, e frutificarão em toda boa obra. Os dons do Espírito estarão sobre eles, eles falarão em novas línguas, profetizarão, viverão tudo aquilo que Deus tem para a vida deles, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Vovô, abre a tua boca, vovô. Vovó, abre a tua boca. Se o netinho está fora da palavra, começa a dizer, ei, eu chamo a existência a conversão dos meus netos. Eu chamo a existência a conversão dos meus filhos. Eles voltarão para a igreja. Encontra o teu neto e fala, ei, evangelista, pai do Senhor. Encontre o seu neto que está desviado e fala assim, Deus tem algo. Meu irmão, ore em outras línguas e profetiza na vida dos seus filhos e dos seus familiares. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. O diabo treme. E o coração, de uma vez de alguém marcado, ele treme na presença de Deus. Voltando. Que você então não escute a voz de alguém dizendo e definindo o seu futuro, para que o espírito do medo não empegue você. Agora tem uma história que me ensina também algo. Lá quando Moisés separou os 12 espias para ir espiar a terra de Canaã. Eles foram, voltaram. Se eles voltaram, eles foram pegos. Pelo amor de Deus, eles foram pegos se eles voltaram. Os 12 foram, e os 12 foram, e os 12 voltaram. Aí tem 10, que o relatório era, a terra é maravilhosa, mas nós somos pequenos, nós vamos morrer, não vamos fazer nada. E tem um ser humaninho que fala algo ali. Nós éramos como gafanhotos perante os olhos deles. Considerados, meu irmão, ninguém viu eles. Quem se considerou um gafanhoto foi ele mesmo. Porque se ele fosse pego e considerado como um gafanhoto, ele estaria morto. Sabe, querido, quebre dentro de você esse espírito de inferioridade. Quebre dentro de você a falta de fé de que Deus não vai agir através da sua vida. Deus vai usar você e irá se manifestar em você, através de você e por você todos os dias da sua vida, em nome de Jesus, querido. Você crê? Diga amém. Amém. Pare de se ver como um gafanhoto. Pare de chamar o medo para você. Pare de chamar ele para te visitar todos os dias. Sabe, querido, às vezes, eu não sei você, o meu lugar é o chuveiro. Para alguns é o travesseiro. Para outros, talvez é o carro. Talvez para outros eu nem sei o lugar, sozinho, andando a pé. Mas, meu irmão, quantas vezes no chuveiro eu paro, ponho a minha mãozinha lá, agora tomar banho, gente.
E fica os pensamentos, meu irmão, pensando a respeito de algumas coisas, mas do mesmo jeito que o chuveiro, às vezes é o melhor lugar para eu estar, talvez às vezes é o pior. Porque automaticamente eu preciso resolver dentro de mim o que eu estou pensando. Meu irmão, pensa sobre o que você está pensando, pelo amor de Deus. Eu vou dar um conselho, vou dar o mesmo conselho que eu acabei de dar. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, por favor, por você, pensa no que você está pensando. E aí vem Romanos 12, capítulo 12, versículo 1, o que é? E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa, para que possam experimentar qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí naquela hora do chuveiro, é a hora de renovar a mente. Na hora do travesseiro, é hora de renovar a mente. Na hora da caminhada, do carro, daquela hora que você está sozinho. Quem já viu, olhando, quem é marido e mulher, já viu seu esposo, sua esposa em tela branca? O cara está assim, ó. Quem já ficou nessa tela branca? Se você não sabe, você fica em tela branca às vezes. Ou tela preta, não sei. Você entra na caixa do nada e fica lá, assim, ó. Gente, não, levanta a mão se você já fez isso, pelo amor de Deus. E nesse lugar, às vezes é o lugar da liberalidade para vir qualquer pensamento. Você não é aquele que anda por qualquer pensamento. Ao contrário, a palavra diz que nós não andamos por vista e nem por aquilo que nós pensamos ou sentimos, mas nós andamos pela fé. Muda a sua posição, querido. Rejeite o medo, manda ele embora. Pare de aceitar o medo na sua vida. Sabe como vai ser 2026? Maravilhoso. Sabe como vai ser o mês de maio? Poderoso em Deus, com manifestações divinas, de repente, de milagres, de portas se abrindo. Ei, eu não aceito nada ao contrário disso. Maio será um mês de cura, de liberação de palavras, de manifestação do Espírito Santo, manifestação dos dons, manifestação de provisão. Deus abrirá portas, proverá a você, a minha vida, e você será bem sucedido em tudo que você colocar as suas mãos. Eu declaro promoções chegando, portas sendo liberadas para cada um de nós, em nome de Jesus. Oh, aleluia! Essa é a realidade. Ei, na sua vida emocional, o melhor mês para você. Você crescendo, você avançando. Na sua vida espiritual, você crescendo, amando a Deus, desejando amar ao Senhor de todo o coração. É sobre isso, querido. É sobre isso. Isso é resistir o medo. Agora é aceitá-lo, é ficar na caixa do nada. Quem já percebeu que um pensamento ruim puxa outro pensamento ruim? Fala amém. Mas não é porque o amém provocar um pensamento ruim para você. É que você está ciente que um pensamento ruim gera outro pensamento ruim. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Deus protege. Deus protege. Um pensamento bom gera um pensamento o quê? Pensa em vitória, querido. Você começa até a ficar alegrinho. Você começa a dar aquele ciricutico e vai. Porque você se anima em Deus. Você tem uma escolha, querido. Eu tenho uma escolha. Eu vou sujeitar a Deus. Eu vou me sujeitar a Deus. Eu vou resistir o diabo. E ele vai fugir da minha vida e da sua vida. Pastor, aonde você quer finalizar esse culto? Eu quero finalizar esse culto dizendo, nada pode te parar, querido. Eu vou falar mais uma vez, nada pode te parar. Porque o Senhor não te deu espírito de covardia. E você e eu fomos chamados para reinar em vida. Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão lá eternamente? Também. Mas você e eu, nós vamos reinar em vida. Sabe, querido, eu estou assistindo a série de Davi. Lá no Prime. Inclusive, desafio você a sentar, é uma boa programação. Você que gosta de séries e assista séries aí, é uma série maravilhosa para você ver. É um conteúdo genuíno da palavra.
E lá tem uma demonstração, de fato, da vida de Samuel, o profeta, de Saul, de Davi, a casa de Saul. Mas o que é interessante, você tem um entendimento, independente de coisas que acontecem lá, que eu não vou dar spoiler, amém, gente? Porque eu nem preciso dar, que você lê a Bíblia, você conhece a história de Saul e de Davi. Quem lê a Bíblia aí, gente? Quem conhece a história de Davi? Quem conhece a história de Saul? Samuel, eu não preciso nem contar a história, você já sabe, mas deixa eu dizer, vai lá assistir. Mas mostra a realidade da família real, de um rei. Deixa eu dizer algo para você. Lá eu entendi mais clareza, traz mais clareza do poder e da autoridade da palavra de um rei. Tem os erros do Saul, que eu não vou entrar no mérito, não é sobre isso que eu quero dizer, mas eu quero dizer que eu e você fomos chamados para ser reis e sacerdotes. A sua palavra chancela coisas, querido. E você vai viver aquilo que você tem confessado. Sabe outra coisa que acontece, e eu vou partir para encerrar? O medo aceito, ele paralisa as nossas vidas e nós podemos entrar em estafa, depressão, estresse. Querido, acorde, mande embora. Eu vou falar mais uma vez, mande embora. Um medo permitindo ficar na sua mente, um medo de ser aceito, um medo de se relacionar. Querido, deixa eu dizer algo para você, caia por terra em nome de Jesus, isso que eu vou falar aqui, em nome de Jesus eu declaro na nossa igreja, algo sobrenatural acontecendo de fato. Deixa eu dizer algo, meu irmão, não tenha medo de fazer amigos. Gente, eu fiquei meio admirado. Eu vou falar de novo. Não tenha medo de fazer amigos aqui dentro. Dá uma glória a Deus. Não tenha medo, querido. Não, mas assim quando me exponho, eu trago para minha casa, eu não sei, eu amo da frente. Não, meu irmão, você é irmão em Cristo aqui, um com o outro. Não tenha medo de não ser aceito. Mesmo chatinho, nós vamos aceitar você, querido. Olha para a pessoa, aproveita agora que ninguém vai saber quem é. Fala assim, você que é chato, eu vou aceitar você. Porque aqui, meu irmão, até se você é chato, você vai virar gente boa em nome de Jesus. Ei, você que murmura, mesmo murmurando, não vou aceitar você no meio, mas vai parar de murmurar porque você vai aprender como faz. É assim, querido, você que é tristonho, a alegria vai sustentar a sua vida. Você que fala demais, vai aprender a falar de menos. Dá um amém aí, gente. No nosso meio não haverá fofoca. Não haverá dissimulação no nosso meio. Contenda, não. Ninguém vai cortar a influência do outro, não. Ô meu irmão, vamos fazer direito. Amém? Mas não tenha medo. Não tenha medo de mostrar sua casa chique ou uma casa simples. Não tenha medo de abrir o seu coração para Deus. Não tenha medo, querido, de dizer eu sou próspero. Tem gente que até tem medo de falar isso. Mas às vezes para contar, não, você não sabe como está difícil. Isso sai rapidinho. Mas para falar, pela fé eu vou vencer o gigante, a gente fica até, as pessoas parecem que olham para a pessoa e falam, nossa, que diferente. Não, querido, não tenha medo. Deus não te deu o espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. E o justo, ele viverá pela fé. Eu vou lembrar um conceito e vou encerrar. Medo é antecipar algo do jeito errado, mas fé é antecipar algo do jeito certo. Como você vai antecipar suas coisas? Como você vai antecipar o seu maio? Como você vai antecipar o seu maio? Porque depois de maio, gente, eu tenho uma criança pequena que fica me perguntando toda vez assim, ó. A gente esquece, parece é engraçado que eu vou falar agora. Ele chega para mim, Rodrigo, e fala assim,
Depois de segunda é o quê? Terça. E depois de terça? Quarta. Eu tenho que repetir. E depois de quarta? Imagina que eu sou o Theo, gente. Vai lá, vamos brincar. E depois de quinta? E depois de sexta? E depois de sábado? E depois de domingo? E depois de segunda, pai? E depois de terça? Pai, e depois de quarta? Pai, papai, e depois de quinta? Ontem eu estava assim, ó. Agora eu coloquei ele no jiu-jitsu, gente. Homem faz jiu-jitsu, não faz balé não, é jiu-jitsu. Ou faz uma luta, faz futebol, põe seu filho aí para ser homem, meu irmão, tratado como homem. Amém? Aí é de terça e quinta, o negócio dele é, meu irmão, todo dia de manhã para a escola. Papai, o jiu-jitsu que dia que é? Terça e quinta, Theo. E hoje? Hoje é sexta. Não, não é, Theo. É de terça e quinta, papai? É de terça e quinta, Theo. Aí passa 5 segundos. Papai, o jiu-jitsu é de terça e quinta? Terça e quinta, Theo. A gente esquece que sempre tem um dia após outro dia. Deixa eu dizer para você, nós vamos viver 2026, mas vai chegar 2027, 2028. Nós vamos viver a segunda-feira de amanhã, mas vai ter mais uma segunda-feira. Vamos viver a semana, vai ter maio, vai ser poderoso, mas junho vai ser mais poderoso. E julho vai ser mais poderoso. É assim a nossa vida, querido. Mas pastor, isso nunca acaba? Nunca, porque Deus é ilimitado. Quem quer ser surpreendido pela glória de Deus? Quem quer ser surpreendido todos os dias pelo Senhor se manifestando? Quem vai consagrar os seus dias, as suas manhãs, as suas tardes, as suas noites ao Senhor? Quem quer consagrar a sua vida ao Senhor e dizer, Deus, o Senhor é dono de tudo. Eu rejeito todo medo, todo temor. Meu irmão, na presença dEle os medos se vão. E eu encerro dizendo, os medos se vão na presença dEle. Pastor, eu não estou conseguindo controlar algumas coisas. Fique na presença dEle. Os meus pensamentos estão agitados. Fique na presença dEle. Mas eu fico agitado, Deus protege. Descansa nele, querido. Agora deixa eu uma pergunta. Quem tem alguma creca para lançar no altar aí? Nossa, só santos. Santos e aleluiados. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, é anjo. Não está um ser humano, é um anjo que está do seu lado. Quem tem alguma creca para lançar fora? Lança hoje, meu irmão, lança fora. Lança fora aquilo que te impede a viver a plenitude do Senhor. Porque essa creca aí vai te gerar medo em alguma área. Porque o diabo, querido, ele não vai na onde a gente é forte. O diabo está procurando uma fraqueza minha e sua. Mas em nome de Jesus, a palavra fala lá em Paulo, quando eu sou fraco, aí que eu sou forte, porque a tua graça me basta. E quando eu estou na presença dele, eu descubro a graça que é liberada sobre a minha vida. E sabe que aqui o que representa? Diáconos podem se posicionar, Ministério de Música pode vir. Essa mesa representa a nossa redenção, a nossa vitória, aonde lá na cruz foi conquistado tudo isso que eu estou dizendo nessa noite. E a graça dele foi liberada sobre as nossas vidas. E através de Cristo Jesus, eu e você nos tornamos mais que vencedores. E é possível viver uma vida de fé, antecipando tudo, porque o meu justo, diz o Senhor, ele viverá pela fé.